A igreja deve participar da política ou não? E como é que deve ser essa participação? Tema polêmico que todas as eleições volta a ser discutido em toda a sociedade. E hoje nós convidamos aqui no Conexão Terceiro Milênio o padre Sidney Fabril, ele que é pároco da paróquia Santo Antônio e coordena toda a ação evangelizadora na Arquidiocese de Maringá. Padre Sidney, muito obrigado por aceitar o convite e falar conosco sobre este tema aqui na TV Terceiro Milênio. Eu que agradeço pela oportunidade. Padre Sidney coordena a ação evangelizadora e trabalha diretamente com o povo, né? Com todas as ações, os movimentos, as pastorais na igreja aqui em Maringá, né, Padre? Isso, então. A ação evangelizadora é a ação que todas as pastorais, movimentos, paróquias realizam no sentido de implantar o reino de Deus. E são muitas pastorais, muitos movimentos, muitas paróquias, organismos. E é preciso que o trabalho seja todo conjunto, um trabalho integrado. Quando o trabalho é integrado, o efeito é muito maior. Então, o meu papel é ajudar, colaborar na integração, na comunhão de todo o trabalho que se faz de implantação no Reino de Deus na Arquidiocese de Maringá. E a figura do senhor aqui neste momento representa uma organização também, um pensamento organizado de toda essa ação, né, Padre? A igreja deve ou não deve participar da política, Padre? Sem dúvida, a igreja deve participar da política. Mas nós precisamos entender o que é a política, né? Porque as pessoas às vezes entendem política apenas como eleições. Eleições somente não é toda a política, né? As eleições são parte do processo de participação na vida política. E é preciso distinguir, né, algo muito importante. A política vem da palavra polis, que quer dizer cidade. Então, o bem da cidade, isso é a ação política, é o trabalho pelo bem comum, pelo bem de todos que moram numa cidade. Então, nesse sentido, todos devemos ser políticos, porque todos devemos querer o bem comum, todos devemos buscar. Então, nesse sentido, a igreja, enquanto hierarquia, leigos, toda a igreja deve participar da política buscando o bem comum, a luta pela solidariedade, pela justiça, pelos direitos humanos. Isso é papel de todos os membros da igreja, das paróquias, dos padres, dos bispos, das pastorais, dos movimentos, porque todos queremos cada vez mais que a vida seja respeitada em todos os planos. Agora, existe também a política partidária. Então, essa política partidária, ela é campo específico dos leigos, não do clero, não dos padres, diáconos e bispos, mas do povo, que vai organizar partidos políticos ou que vai participar dos partidos que já existem, né? O senhor quer dizer que, por exemplo, a filiação ao partido político cabe aos leigos, não aos padres? Exatamente, porque a missão dos membros da hierarquia da igreja, né, bispos, padres, diáconos, é trabalhar pela comunhão, né? Quando um desses entra num partido, a própria palavra já diz, partido é parte, não é o todo. Então, se faz parte de um partido, o que acontece é que o padre pode acabar provocando muito mais divisão do que comunhão. Agora, os leigos, eles têm como missão evangelizar o mundo, viver no mundo. Quem vive no mundo da comunicação, no mundo da educação, da ciência, da tecnologia, quem vive no mundo da política são os leigos. E é ali que eles devem, então, semear as sementes do Evangelho, as sementes do Reino de Deus, implantar ali os critérios, né, do Reino de Deus. Padre Sidney, antes de aprofundar nessa questão eleitoral, até porque nós estamos em ano de eleições, né, no Brasil inteiro, eu gostaria que o senhor fizesse um histórico da participação da igreja na política, histórico de toda a igreja, né, há 2000 anos até agora. Como é que a igreja tem se comportado com relação a este assunto? Então, a igreja, ela no começo estava, a igreja nascente, a igreja primitiva, né, não conseguia espaço nunca na política. Pelo contrário, a igreja, ela foi perseguida, né, por aqueles que estavam no poder. Analisemos um pouquinho a atuação da igreja durante o Império Romano. Ela estava absolutamente, às vezes, discriminada, perseguida, né? Depois, quando houve a conversão, né, de um imperador romano, a igreja teve liberdade para atuar no império. E depois
ela acabou se tornando, né, a religião oficial do Império Romano. Não sei se isso foi bom, né? Nós sabemos que foi um período muito escuro, esse período, porque às vezes a igreja conseguiu sim converter o império, mas muitas vezes o império também conseguiu corromper a igreja. Essa ligação institucional, né, da igreja com o poder político é sempre uma ligação perigosa. E aí depois, graças a Deus, ao longo da história, a igreja foi cada vez mais se desvencilhando do poder constituído, né? E ela tem que entender que o seu poder é de uma outra ordem, né? A igreja, antes de tudo, atua no sentido espiritual, né? No sentido não terreno, não temporal. Isso cabe às instituições, né, do poder temporal. Então a igreja precisa reconhecer a autonomia dos poderes temporais, dos poderes do mundo. É uma legítima autonomia, né? O Concílio Vaticano II reconhece isso, a autonomia das realidades temporais. Então a igreja não tem que ingerir, né, sobre estados, não, ela tem que pregar o evangelho, viver o evangelho, dar testemunho, questionar, ela não pode estar presa a nada nem a ninguém para ela não trair o evangelho, não trair a palavra de Deus, né? No Brasil, durante o período colonial e imperial, claro, o catolicismo era a religião oficial. Com a proclamação da República, existe essa separação, que nem sempre é tão clara e que muitas vezes, tanto de uma parte quanto de outra, tanto da parte do Estado quanto da parte da igreja, às vezes ainda existem alguns equívocos, alguma busca assim, de um casamento que acaba em divórcio. Esse casamento não pode existir, porque o Estado é uma coisa e a igreja é outra coisa. E por parte do Vaticano a gente percebe sempre, né, até mesmo nessa história recente, uma declaração muito exata sobre esse assunto, né, padre? Uma postura muito correta, mas regionalmente, assim, em casos regionais, se você percorrer o Brasil, por exemplo, você vai perceber a participação de alguns padres em alguns partidos políticos, enfim, e daí causa divisão, causa esse racha. Eu acho que é um processo que vai longe ainda, né? Então, os documentos da igreja, eles chegam até a admitir a participação de algum membro da hierarquia, né, num partido político, numa atuação de um mandato, desde que seja uma situação assim de extrema gravidade e que a única pessoa que pudesse resolver a questão fosse ali talvez um padre, um bispo. De extrema necessidade? De extrema necessidade. Vamos aqui falar do caso do Haiti, quando o padre Jean Aristide, né, assumiu lá. Ali no Haiti talvez se caracterizasse uma situação muito extrema e que de repente um padre ou um bispo, no caso ali foi o padre que se tornou um líder social e de repente parecia que ele politicamente poderia ajudar o país a melhorar, né? Depois não se percebeu isso, ele não conseguiu terminar o mandato dele, né? As experiências têm mostrado que a igreja muito mais perde do que ganha com essa situação. O nosso entrevistado hoje no Conexão Terceiro Milênio é o padre Sidney Fabril, ele que é pároco da paróquia Santo Antônio e é coordenador da ação evangelizadora na Arquidiocese de Maringá. O nosso assunto, a igreja deve ou não participar da política e como é que tem que acontecer essa participação. No próximo bloco nós vamos falar aqui sobre alguns documentos da CNBB, do CONIC, do Regional Sul 2 também, que tratam especificamente sobre a questão eleitoral. Não sai daí, até já.